A avó de 82 anos enfrenta tragédia profunda e segredo familiar que mudará seu destino. A casa de Helena era um labirinto de memórias. Aquele lugar, cheio de fotografias empoeiradas e cheiros de especiarias, agora parecia um cemitério. A dor pulsava em seu peito, como se alguém tivesse aberto uma ferida que nunca cicatrizaria. O único filho, Rafael, havia partido de forma repentina, deixando um vazio que ecoava como um grito em um abismo. O dia em que recebeu a notícia ainda estava fresco em sua memória. Uma manhã ensolarada virou noite em questão de segundos. A verdade era crua. Ele se foi, e com ele se foi a luz que iluminava sua vida. Enquanto os objetos ao seu redor pareciam zombar dela, uma antiga caixa de madeira atraiu seu olhar. Ela sempre esteve ali, esquecida em uma prateleira, envolta em mistérios. Com as mãos trêmulas, Helena a puxou, e ao abrir, uma pilha de cartas amareladas brotou como gênios de uma lâmpada mágica. As palavras escritas há décadas pela mão de alguém que ela não reconhecia fizeram seu coração disparar. Elas falavam sobre segredos obscuros, traições ocultas e algo que pode mudar tudo que ela acreditava sobre sua família. O som da porta da frente se abrindo a puxou de volta à realidade. Era Maria, uma vizinha que sempre se importou, mas hoje a expressão da jovem estava tensa. Helena, você precisa ter cuidado. Tem gente perguntando sobre você, sobre as cartas. A advertência fez Helena sentir um frio na espinha. Quem seriam essas pessoas? O que queriam dela? A verdade é que o segredo que ela havia encontrado a tornava vulnerável. O passado não era apenas uma sombra. Estava vivo, quase palpável, como uma ameaça esperando para atacar. Os dias passaram em um turbilhão de emoções e pensamentos. Helena sentiu um nó na garganta ao se lembrar do sorriso de Rafael, da risada que agora ecoava apenas em sua mente. Mas, por cada página que lia, uma nova força surgia dentro dela. Ela não poderia permitir que sua história terminasse assim, sufocada pela dor e pela solidão. A busca pela verdade agora era mais do que um desejo, era uma necessidade. Um encontro inesperado ocorreu quando, em uma tarde chuvosa, um homem desconhecido apareceu à sua porta. Ele se apresentou como Miguel, um viajante que parecia saber mais do que deveria. Sua presença era reconfortante, mas ao mesmo tempo injetava um desconforto em seu coração. Eu sei o que você encontrou, Helena, e eu também conheço seu filho, disse ele com um olhar intenso. Essas palavras a faiscaram, mas algo em seu tom fez Helena hesitar. Até onde estaria disposta a ir para proteger a verdade? E se aquela verdade a levasse a uma nova tragédia? Um mundo de incertezas a envolvia agora. À medida que a noite caía, Helena se viu presa entre o luto e a necessidade de descobrir mais. As cartas em sua mesa brilhavam como faróis em meio à neblina, prometendo respostas, mas também trazendo o espectro do medo. E assim, com o coração acelerado, ela percebeu que enfrentaria seis fantasmas, fosse qual fosse o custo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado e a tempestade do lado de fora parecia ecoar a turbulência dentro de Helena. Ela olhou para Miguel, a figura misteriosa à sua frente, seu coração batendo descontrolado. O que ele queria com ela? Ele quebrara o silêncio, mas agora as palavras dele pareciam ecoar como um trovão em sua mente. Eu sei o que você encontrou, Helena, e eu também conheço seu filho. Alguma coisa nele a incomodava, mas Helena estava tão desesperada por respostas que a sua curiosidade quase a impediu de perceber o aviso que ecoava em sua mente. Aquele não era o momento certo. Em um desses minutos tensos, entretanto, a porta da cozinha se abriu de uma maneira brusca, como se um vendaval a empurrasse. Helena se virou e, ainda atordoada com a presença de Miguel, viu uma figura conhecida, Maria. Helena, você não sabe o que está acontecendo. A voz de Maria estava entrecortada e logo ela avançou, o medo estampado no rosto. Antes que a jovem pudesse completar a frase, um estalo ensurdecedor ecoou como um tiro e um vidro quebrou. O coração de Helena parou. "O que foi isso?" gritou, sentindo a adrenalina subir. Miguel virou-se, seu olhar fixo no que parecia ser a fonte do barulho. Poucos segundos depois, a porta da frente se abriu com força e 2 homens entraram na casa, com expressões ameaçadoras. "Onde estão as tartas, velha?" um deles exigiu, com um tom brutal que fez o sangue de Helena gelar. "Quem são vocês?" disse Helena, o terror invadindo seus pensamentos. "O que vocês querem?" "Você sabe muito mais do que deveria, e é hora de pagar por isso", disse o segundo homem, estreitando os olhos. Era como se um sistema de traumas e segredos que já parecia complicado estivesse prestes a entrar em colapso. Miguel já havia se colocado entre os homens e Helena sentiu um misto de gratidão e apreensão. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar. "Saia da frente, Miguel!" E então, como se fosse um filme se desenrolando lentamente, Maria, com uma expressão de desespero, saltou para a frente, uma faca brilhando em sua mão. "Maria, não!" Foi tudo o que conseguiu gritar, mas já era tarde demais. A lâmina cortou o ar e Helena instintivamente desviou o olhar, mas não conseguiu se livrar da visão que se seguiu. Um dos homens empurrou Miguel com força e a faca atingiu um braço do homem, que gritou de dor. Neste momento, a casa se transformou em um campo de batalha. A cena estava acontecendo rápido demais. Helena sentia seu corpo em choque. As memórias de Rafael e todo o amor que eles compartilharam estavam sendo eclipsadas por essa brutalidade que se desdobrava
em sua frente, e no meio da confusão, uma verdade começou a se formigar dentro dela. Maria, que sempre parecia tão doce, agora revelava uma faceta de coragem, mas também de desespero. E foi esse desespero que fez tudo mudar. Enquanto os gritos e as vozes lutavam entre si, as mãos trêmulas de Helena pegaram uma das cartas que ainda estavam sobre a mesa. Ela leu as palavras nas páginas amareladas enquanto a luta acontecia com vida e morte ao seu redor. As revelações eram claras, impactantes, e delas um nome se destacou, um nome que fez Helena congelar. Érica. Quem era Érica? Por que era importante? A única certeza era que no momento em que ela entendesse isso, a vida dela, a de Rafael e a de todos ao seu redor mudariam para sempre. Enquanto o caos aumentava, ela ergueu os olhos novamente e viu no rosto de Miguel uma expressão que ela nunca havia visto antes. Expectativa, mistura de medo e determinação. Era como se tudo dependesse dela. Resta saber se ela conseguiria descobrir a verdade e, com isso, mudar seu destino e o de todos em sua volta antes que fosse tarde demais. O que ela não sabia era quão longe essa busca levaria. Helena congelou ao ouvir o grito de Maria. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Miguel estava entre elas e os homens, mas a situação parecia escapar do controle. O ambiente estava pesado, feito um palco onde os gritos e o caos se desenrolavam diante de seus olhos. Maria avançou com a faca, e o homem que ela atacava gritou, não de dor, mas de surpresa. O outro homem pegou a jovem pelo braço e o tempo pareceu abrir uma fenda, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Helena viu o olhar de pavor de Maria, e dentro daquele momento aterrorizante, uma nova verdade começou a surgir. Então, como um relâmpago cortando a escuridão, o som alto vibrou. Na casa, a porta dos fundos se abriu com violência e um grupo de pessoas apareceu. Eram 3, armados e com expressões decididas, como se tivessem vindo para uma batalha. Helena quase perdeu o fôlego. "Polícia! Ninguém se mexa!" gritou um dos homens, e a sala parou. O clima que antes estava cheio de tensão e agressão agora se transformou numa confusão total. Mas quem eram aquelas pessoas? Por que estavam ali? O homem que estava sendo agredido pelas mãos de Maria trocou olhares com um dos novos intrusos, e Helena sentiu que tudo o que ela acreditava estava prestes a ser desmoronado. O homem gritou, "É essa velha que você me disse?" A expressão de raiva se transformou em algo mais profundo, mais pessoal. "Eu não conheço." "Você?" Helena disparou, mas a sua voz mal saiu como um sussurro. Miguel parecia perdido, olhando de um lado para o outro. O foco mudou e as atenções se voltaram para ela. O homem que gritou fez um movimento e apontou um dedo acusador. "Você é a que está por trás de tudo isso, não é, Helena? Você não tem como escapar agora." O coração de Helena afundou. Por trás de tudo?
Do que você está falando? As palavras passaram como um vento gelado. Então a verdade escondida nas cartas surgiu de sua mente, e uma folha amarelada escorregou de suas mãos. O nome Érica ecoava em sua consciência. A confusão tomou conta ao mesmo tempo que um aperto no peito a sufocava. Os detalhes começaram a se formar. Como um quebra-cabeça. Não, não pode ser. Ela murmurou, o reconhecimento a atingindo com força. Foi então que um dos novos homens virou a cabeça e um sorrisinho maligno se formou em seus lábios. Ah, mas pode sim. Érica é mais do que você imagina. Ela fez parte da sua vida, Helena, e você nem sequer lembra. A sua memória, vamos dizer que foi afetada. E estas cartas, elas foram feitas para você nunca encontrar. Miguel pareceu pálido. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre Érica? O tom de sua voz era intenso, um misto de desespero e determinação. Érica é sua irmã, falou o homem do sorrisinho, e a revelação atingiu a sala como um soco no estômago. Helena olhou para Miguel, que estava tão perdido quanto ela. O silêncio tomou conta da casa. A afirmação parecia impossível, mas ao mesmo tempo a verdade pulsava dentro dela. Tudo estava se desdobrando e Helena sentiu sua cabeça girar. A tensão no ar estava insuportável. Rafael, sua ausência, suas memórias, agora estavam entrelaçadas com algo tão profundo que ela nunca previra. A relação com Miguel, que até agora parecia um apoio, poderia ser algo muito mais complexo. As palavras ficaram presas na garganta dela. O que ela deveria fazer agora? O que isso significava para a busca por respostas que tanto desejava? As cartas pareciam ter mais a revelar, e ao mesmo tempo, aquilo tudo agora parecia estar em risco. Com o caos na sala intensificando, Helena se viu no meio de uma teia de segredos indesejados. Como tudo aquilo a levaria? Qual seria o custo de descobrir a verdade sobre Érica e os segredos que uniam suas vidas? Uma chama de esperança e medo tumultuava dentro dela ao mesmo tempo. E antes que pudesse processar tudo, o homem que havia falado ergueu a mão e disse: agora é hora de decidir, Helena. Se escolha pode mudar tudo. Você está pronta para saber a verdade? E assim, enquanto os rostos a encaravam, tudo se tornava uma corrida contra o tempo. O que estava por vir ainda era um mistério. Enquanto todos os olhares se fixavam em Helena, a tensão se tornava insuportável. A sala estava carregada de emoções conflitantes: medo, raiva, confusão. Ela abria a boca para protestar, mas as palavras falhavam. A revelação de que Érica era sua irmã a deixava atordoada. O que mais poderia haver escondido por trás de toda essa trama? Então, como um relâmpago cortando o céu, a porta dos fundos se abriu novamente. Mas desta vez não é a polícia, e sim alguém que Helena nunca esperaria ver. Uma mulher, com cabelo desgrenhado e olhos desesperados, atravessou o limiar. Não, não façam isso. A voz dela era familiar. Helena sentiu seu coração parar. Mãe? A expressão da mulher era de pura dor, como se ela estivesse fugindo de um pesadelo. A sala inteira
ficou em silêncio, enquanto os novos intrusos e Maria pararam para olhar. Confusos, a mulher ofegante se virou para o homem que havia falado antes, a horrorosa tensão agora transformando-se em um choque coletivo. "Você não deveria estar aqui!" gritou ele, a voz tremendo. "Saia antes que seja tarde demais." Helena estava em choque. A mulher à sua frente parecia ter vindo direto dos recessos de sua própria memória. Uma figura que se pensava perdida, uma parte de um passado que já não fazia sentido. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" As palavras saíram como um sussurro, mal conseguindo encapsular a tempestade de emoções que a invadiam. "Mãe, por favor, me diga o que está acontecendo", implorou Helena, enquanto os homens olhavam uns para os outros, a atmosfera densamente carregada. A mulher hesitou antes de se aproximar de Helena. O olhar dela transbordava tristeza, quase como se estivesse carregando uma culpa imensa. "Helena, eu não posso explicar agora, mas você precisa ouvir." Uma das outras pessoas na sala, um dos homens armados, riu sarcasticamente. "Ouvir? Para quê? Já viu onde sua pequena brincadeira a levou?" Mas os outros estavam silenciosos. Com um movimento rápido, o homem se virou para a recém-chegada. "Você deveria ter ficado longe, Clara. Agora estamos todos em perigo por sua causa." A tensão era palpável. Todos podiam sentir. E então, tudo aconteceu em um turbilhão. Miguel avançou, protegendo Helena. "Eu não permitiria que você a tocasse", gritou. Mas o homem simplesmente riu, um riso baixo e cruel. Clara olhou para Miguel e gritou: "O que você sabe sobre Érica? Não confie nele!" O choque da revelação do nome pairava no ar. Miguel olhou para Helena, a confusão refletindo em seus olhos. "Você não poderia estar falando sério", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Não a maioria de nós, Helena", Clara respondeu, os olhos marejados. "Eu só queria proteger você e sua irmã." O que estava escrito nas cartas era só uma parte da história. Érica não é quem você pensa que é. A sala estava repleta de olhares perplexos. A tensão era tão elétrica que todos estavam parados, sem se mover. Helena estava em um verdadeiro labirinto de incertezas, passando de uma revelação brusca a outra. Uma irmã perdida, uma mãe que havia reaparecido, e a sombra de uma verdade que batia à porta. Clara se virou para o homem que parecia seu oponente. "Se você quer que essa verdade venha à tona, então faça, mas saiba que não sou mais quem você pensa que sou." A isca já foi lançada. A sala ficou em um sentido de expectativa, todos esperando o que ele iria fazer. "Você não tinha direito de fazer isso", ele gritou, mas seus olhos traíam um medo oculto. Helena piscou e, em um instante, toda a dinâmica parecia mudar. Ela percebeu que ali, no centro do caos, havia uma força buscando emergir. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. "Érica não é quem você pensa que é." Com o coração acelerado, ela respirou fundo. A certeza da busca por respostas se intensificando. O que mais estava enterrado? O que mais poderia ser revelado agora que o fluxo de eventos parecia estar se dividindo em dois rios turbulentos? E assim diante de todos,
Helena percebeu. A verdade era apenas a ponta do esperig. O que mais estava escondido no fundo? A sua jornada apenas começava, e o custo já parecia ir além de qualquer um imaginar. A sala ficou em um silêncio quase ensurdecedor após a revelação de Clara. Helena olhou para a mãe, o coração pulsando. Por que ela nunca soube? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que estavam escondidas em sombras. Érica é sua irmã? Como isso é possível? Miguel, com a voz embargada, se virou para Clara. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. Você disse que a isca já tinha sido lançada. O que quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, o homem que a confrontou se adiantou, o sorriso maligno se transformando em uma expressão séria. Essa conversa acabou. Clara, você sabe que não pode ficar aqui para ouvir mais. O tempo se esgotou. Ele parecia preparado para agir, e a urgência em suas palavras reverberava na sala. Helena sentiu um nó na garganta. O que ela deveria fazer? Lutar? Correr? Ou simplesmente ficar ali, presa em sua própria confusão? Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Do nada, um estrondo ecoou, e a janela atrás dela se estilhaçou em 1000 pedaços. O barulho cortou o ar como um grito. Um homem encapuzado, a face escondida, havia invadido a casa, segurando algo que reluzia sob a luz tênue da sala. O choque foi instantâneo, e os olhares se voltaram para ele. Todos para o chão, berrou ele, levantando uma arma que fez o coração de cada um acelerar. A sala mergulhou em um estado de caos. Helena sentiu o pânico subir, lembrando da dor que já a consumia. Os homens armados de Clara e os 2 que já estavam na sala pareciam se preparar para uma troca de tiros, enquanto Miguel puxava Helena para trás dele. Fique longe dela, gritou Miguel, sua voz ecoando enquanto ele se posicionava como um escudo, a bravura misturada ao medo. O intruso, porém, não parecia se importar. Nada pessoal. Eu só quero o que está com você, disse ele, apontando para Clara com uma precisão alarmante. Helena teve um vislumbre do passado, um desejo oculto por proteção, por verdade, por uma família que nunca conheceu. Não, você. Não pode levá-la, Helena gritou sem pensar, enquanto seu coração disparava. A sensação de urgência invadiu o espaço. O homem encarou ela, olhos negros como a noite. Clara parecia apreciar a intensidade da situação. Você não entende. Ele não é apenas um ladrão. Ele é parte de algo muito maior, disse, a voz trêmula. A verdade que açoitava a nossa família nunca esteve simplesmente escondida. Ela foi enterrada com intenção. Enterrada com intenção? A confusão tomou conta da mente de Helena. O que mais poderia haver? Qual o vínculo entre aquelas palavras sinistras e a revelação de que Érica era sua irmã? Mas então, um ruído. A porta da cozinha se abriu novamente, desta vez revelando mais 2 homens, cada um segurando armas. Caiam! Eles gritaram, e a sala virou um verdadeiro campo de batalha. Olhou ao redor, sem saber em quem confiar. Miguel, Clara, os homens encapuzados.
A sensação de traição e confusão estava prestes a esmagá-la. O som dos tiros retumbou no ar e ela teve um vislumbre aterrador do que estava prestes a acontecer. Os gritos se misturavam ao clangor e à desordem, e no meio de tudo isso, ela percebeu que para descobrir a verdade teria que arriscar tudo. A adrenalina a impulsionou. Helena não sabia o que estava por vir, mas ao olhar para Clara, parecia que aquele encontro poderia limpar as páginas de um passado imundo. Algumas verdades eram perigosas, mas outras poderiam finalmente oferecer liberdade. E assim, em meio ao caos absoluto, ela tomou uma decisão. "Sejamos todos honestos, então", gritou. "Se você quer, Érica, então que venha atrás de mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e os olhos de todos se voltaram para ela. A expectativa flutuando no ar, como uma lâmina gélida. O que viria a seguir poderia mudar a vida dela para sempre. O que mais havia a descobrir? E quanto custaria essa verdade? A sala ficou em um silêncio quase ensurdecedor após a revelação de Clara. Helena olhou para a mãe, o coração pulsando. Porque ela nunca soube. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que estavam escondidas em sombras. "Érica é sua irmã? Como isso é possível?" Miguel, com uma voz embargada, se virou para Clara. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. "Você disse que a isca já tinha sido lançada. O que quer dizer com isso?" Antes que Clara pudesse responder, o homem que a confrontou se adiantou, o sorriso maligno se transformando em uma expressão séria. "Essa conversa acabou. Clara, você sabe que não pode ficar aqui para ouvir mais. O tempo se esgotou." Ele parecia preparado para agir, e a urgência em suas palavras reverberava na sala. Helena sentiu um nó na garganta. O que ela deveria fazer? Lutar? Correr? Ou simplesmente ficar ali, presa em sua própria confusão? Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Do nada, um estrondo ecoou, e a janela atrás dela se estilhaçou em 1000 pedaços. O barulho cortou o ar como um grito. Um homem encapuzado, a face escondida, havia invadido a casa, segurando algo que reluzia sob a luz tênue da sala. O choque foi instantâneo e os olhares se voltaram para ele. "Todos para o chão!" berrou ele, levantando uma arma que fez o coração de cada um acelerar. A sala mergulhou em um estado de caos. Helena sentiu o pânico subir, lembrando da dor que já a consumia. Os homens armados de Clara e os 2 que já estavam na sala pareciam se preparar para uma troca de tiros, enquanto Miguel puxava Helena para trás dele. "Fique longe dela!" gritou Miguel, sua voz ecoando enquanto ele se posicionava como um escudo, a bravura misturada ao medo. O intruso, porém, não parecia se importar. "Nada pessoal, eu só quero o que está com você", disse ele, apontando para Clara com uma precisão alarmante. Helena teve um vislumbre do passado, um desejo oculto por proteção, por verdade, por uma família que nunca conheceu. "Não, você não pode levá-la!" Helena gritou, sem pensar, enquanto seu coração disparava. A sensação de urgência invadiu o espaço. O homem encarou ela, olhos negros como a noite. Clara parecia apreciar a intensidade da situação. "Você não entende? Ele não é apenas um ladrão. Ele é parte de algo muito maior."
disse, a voz trêmula. A verdade que açoitava a nossa família nunca esteve simplesmente escondida. Ela foi enterrada com intenção. Enterrada com intenção? A confusão tomou conta da mente de Helena. O que mais poderia haver? Qual o vínculo entre aquelas palavras sinistras e a revelação de que Érica era sua irmã? Mas então, um ruído. A porta da cozinha se abriu novamente, desta vez revelando mais 2 homens, cada um segurando armas. Caiam! Eles gritaram, e a sala virou um verdadeiro campo de batalha. Helena olhou ao redor sem saber em quem confiar. Miguel, Clara, os homens encapuzados. A sensação de traição e confusão estava prestes a esmagá-la. O som dos tiros retumbou no ar e ela teve um vislumbre aterrador do que estava prestes a acontecer. Os gritos se misturavam ao clangor e à desordem. E, no meio de tudo isso, ela percebeu que para descobrir a verdade teria que arriscar tudo. A adrenalina a impulsionou. Helena não sabia o que estava por vir, mas, ao olhar para Clara, parecia que aquele encontro poderia limpar as páginas de um passado imundo. Algumas verdades eram perigosas, mas outras poderiam finalmente oferecer liberdade. E assim, em meio ao caos absoluto, ela tomou uma decisão. Sejamos todos honestos, então, gritou. Se você quer Érica, então que venha atrás de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e os olhos de todos se voltaram para ela, a expectativa flutuando no ar como uma lâmina gélida. Foi nesse momento, quando a tensão parecia estar no auge, que um evento chocante se desenrolou. Clara, que até então parecia apenas uma vítima em busca de proteção, começou a rir. Um riso alto e maníaco, ecoando na sala. Você realmente acha que pode simplesmente oferecer a si mesma para salvá-la? Você nem sabe o que está por trás disso tudo. Todos se viraram para ela. O choque estampado no rosto. Clara? Helena sussurrou, a perna tremendo. O que estava acontecendo? Aquela mulher, que parecia tão perdida, agora se transformava diante de seus olhos. Sem qualquer aviso, Clara puxou um colar de pérolas que usava e o quebrou, revelando uma pequena chave escondida em um compartimento secreto. Vocês não têm ideia do que essa chave abre. É hora de acabar com todos esses segredos, disse ela, o olhar frio e calculista. Miguel deu um passo à frente, a desconfiança em seus olhos. O que você quer dizer com isso? O que está escondido? Mas antes que Clara pudesse responder, um dos homens armados se aproximou dela, seus olhos cintilando de entendimento. Você não deveria ter feito isso, Clara. Agora vai ser necessário limpar essa bagunça, de forma definitiva. O pânico tomou conta de Helena. O que significava aquilo? Clara não era apenas uma mãe perdida. Havia uma rede de manipulações, de tradições sujas, corrompendo tudo. Um passado que vinha à tona, cada revelação mais mortal do que a anterior. Uma nova realidade se desenhava, e a questão crucial permanecia. Quem era Clara realmente? O que mais ela esconderia? Enquanto as sombras dançavam ao redor, a única coisa que Helena sabia era que não poderia voltar atrás. A verdade já havia começado a se desdobrar, e a cada revelação, a pergunta ardente no ar era:
Até onde ela estaria disposta a ir para proteger Érica e a si mesma, dependendo não apenas da própria coragem, mas agora também da confiança em uma mãe que se revelava mais enigmática do que já foi imaginado. A sala ficou em um silêncio quase ensurdecedor após a revelação de Clara. Helena olhou para a mãe, o coração pulsando. Por que ela nunca soube? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que estavam escondidas em sombras. Érica é sua irmã? Como isso é possível? Miguel, com a voz embargada, se virou para Clara. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. Você disse que a isca já tinha sido lançada. O que quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, o homem que a confrontou se adiantou, o sorriso maligno se transformando em uma expressão séria. Essa conversa acaba. Um estrondo inesperado irrompeu e a porta da sala voou ao chão. Um som surdo que cortou o ar. 3 homens armados entraram, suas expressões frias como aço. Ninguém se mexa, gritou um deles, e o clima da sala virou em um instante. Helena sentiu seu estômago revirar. O homem que antes parecia ser o maior perigo, agora se tornava apenas um dentre muitos. O grupo de invasores avançou, a tensão na sala disparando. Clara gritou: "Vocês não podem fazer isso! Eles não sabem a verdade!" Mas suas palavras mal foram ouvidas no tumulto que se seguiu. Miguel puxou Helena para trás dele, sua bravura agora apenas um pequeno farol na escuridão que os envolvia. O líder dos invasores olhou para Clara com um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente achou que podia escapar, não achou? A chave não era sua. Protetor. Ela era o que buscávamos, disse ele e o pânico tomou conta da sala. Helena, sem entender, viu Clara hesitar. Não, não pode estar falando sério. Ela murmurou, a cor drenando de seu rosto. O homem riu, e naquele momento uma nova verdade começou a se formar na mente de Helena. Mãe, a palavra soou como um eco. O que você fez? As mãos de Helena tremiam. Clara tinha alguma conexão profunda com esse homem, e isso a enchia de terror. Mas, antes que Clara pudesse explicar, um grito cortou a tensão. Helena, cuidado! Miguel gritou e se lançou à frente dela. A sala fez uma pausa. Todos os olhos fixos nele enquanto ele encarava um dos homens que prendia uma arma. A pressão no ar era palpável. Mas, em vez de um tiro, um barulho ensurdecedor ecoou quando Miguel golpeou o homem armado. Mas foi um movimento tão rápido que Helena mal teve tempo de processar. Isso fez com que o criminoso disparasse sua arma, um tiro que explodiu ao lado de Clara. Você realmente acha que isso vai mudar algo? Dissera o líder, agora com raiva nos olhos. Toda essa história vai acabar aqui. Por que você está fazendo isso? Depois da explosão de ação, Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz quase unida a desespero. Você não pode simplesmente destruir nossa família. Foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Um dos homens armados riu, mas seu tom lamentava. Família, você não sabe, não é?
Ele olhou para ela com um semblante sério e continuou. Você só se enganou por muito tempo, Clara. Na verdade, você não é apenas uma mãe perdida. Você é a verdadeira responsável por tudo isso. E agora é a hora de pagar por suas escolhas. Helena ficou paralisada. A revelação esquisita reverberava em seu cérebro. Clara não era a criatura inocente. Ela estava no centro de uma teia de mentiras muito mais profunda do que inicialmente pensara. Não é possível ser verdade, Clara sussurrou, o olhar perdido. Eu só queria proteger minhas filhas. Proteger? O homem riu, de forma amarga. Você destruiu tudo. É por isso que estamos aqui. O lance dos segredos? Ele começou a rir, uma gargalhada fria. Você se esqueceu de quem realmente controla esta história. Enquanto as palavras dele ecoavam na sala, Helena se sentiu pega em uma tempestade. Olhando para Miguel ao seu lado, ela percebeu a confusão nos olhos dele. O que mais Clara tinha escondido? E que papel, afinal, sua mãe desempenhava nessa tragédia familiar? Um silêncio mortal tomava conta da sala, quando Helena finalmente teve coragem de perguntar: O que você quer dizer com isso? Que segredos? Diante da expectativa, o homem armou um sorriso cínico, levantando a arma. Mas a qualquer instante, estava claro que, no centro daquela revolução, estava Cristina, sua verdadeira identidade e passado. A situação estava se desfazendo, e a única certeza que Helena tinha agora era que a verdade que ela desejava descobrir estava ainda mais longe de ser revelada. E no momento em que aquelas últimas palavras ficaram suspensas no ar, a vida de Helena e de todos ali iria mudar definitivamente. A sala ficou em um silêncio quase ensurdecedor após a revelação de Clara. Helena olhou para a mãe, o coração pulsando. Por que ela nunca soube? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que estavam escondidas em sombras. Érica é sua irmã? Como isso é possível? Miguel, com a voz embargada, se virou para Clara. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. Você disse que a isca já tinha sido lançada. O que quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, o homem que a confrontou se adiantou, o sorriso maligno se transformando em uma expressão séria. Essa conversa acabou. Clara, você sabe que não pode ficar aqui para ouvir mais. O tempo se esgotou. Ele parecia preparado para agir, e a urgência em suas palavras reverberava na sala. Helena sentiu um nó na garganta. O que ela deveria fazer? Lutar? Correr? Ou simplesmente ficar ali presa em sua própria confusão? Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Do nada, um estrondo ecoou e a porta da sala voou ao chão. Um som surdo que cortou o ar. 3 homens armados entraram. E todos ficaram paralisados. A confusão que já dominava o ambiente aumentou. O que estava acontecendo? Todos para o chão! Gritou um deles, apontando a arma para a direção deles. A sala viu um verdadeiro campo de batalha. Helena olhou para Miguel, sua mente correndo a 1000 por hora, enquanto se perguntava se todos iriam sair dali. Fique atrás de mim, Miguel disse num sussurro, puxando Helena para sua retaguarda. Clara, no entanto, estava congelada do lugar, as emoções lutando por espaço em seu olhar. Você não pode levar a Érica,
gritou Clara, sua voz agora carregando um salto entre gritos e súplicas. O homem com a arma a encarou, expressão impassível. A Érica não é o que você pensa. Jamais foi. Isso acaba hoje. O clima ficou pesado. Helena sentiu seu coração afundar. A ideia de Érica, de sua irmã, ameaçada por essa onda de violência, apavorava. A adrenalina fervia. Mas antes que se desse conta, Clara parecia se mexer. Por favor, não faça isso! Clara gritou, os olhos brilhando de desespero. Eu vou contar a verdade. Nesse instante, o intruso sorriu, mas não era um sorriso feliz. A verdade? Você realmente acha que ainda tem alguma coisa para contar? O tom de deboche encheu o ar, como se ele soubesse algo que o resto não sabia. Clara hesitou. Pode não parecer, mas foi nesse momento que a sala se encheu de gritos. Havia um ar de desespero e confusão. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um barulho alto irrompeu, e no meio da confusão, a caixa de madeira no canto da sala, que Helena tinha visto há pouco, caiu no chão e se abriu. As cartas amareladas voaram para o ar, flutuando como folhas mortas. Mas entre elas, um objeto reluzente brilhou sob a luz. Um colar de pérolas e um pequeno frasco de vidro se destacaram. A sala fez uma pausa, enquanto todos os olhares se voltavam para a pequena descoberta. Todos estavam paralisados, até mesmo os intrusos. Não! Gritou Clara, correndo para pegar o colar. Mas um dos homens a segurou pelo braço com força. Você não entende o que está fazendo. Você ainda não percebeu? O homem que sussurrou para Clara estava prestes a se colocar em movimento. Mas a mão de Helena agiu instintivamente. Ela não sabia de onde veio a coragem, mas era como se tivesse sido empurrada. Solte-a! Gritou Helena, sua voz ecoando em choque. O que estava acontecendo? Clara não era quem pensava ser? Foi então que tudo se revelou. O homem que segurava Clara se virou e, para o espanto de Helena, ele puxou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Rafael, seu filho, e o mundo de Helena despencou. Rafael? Ela mal conseguia respirar. O que você está fazendo aqui? Ele olhou para ela com uma expressão que misturava dor e frustração. Eu protegi a sua irmã, mãe. E agora você colocou todos em risco. A sala estava em uma tempestade de emoções. E as palavras dele corparam como vidro. O homem riu e, ali, com o peso da verdade na sala, a história estava só começando. A tensão explodia, enquanto uma nova repercussão estourava como fogos de artifício. Era hora de encarar de uma vez por todas a sombra do passado, descobrir quem realmente era sua família e o que mais estava à espera para ser revelado. O futuro estava uma completa incerteza, e tudo o que Helena pensava que sabia estava prestes a mudar para sempre. A sala estava em um silêncio quase ensurdecedor após a revelação de Clara. Helena olhou para a mãe e coração pulsando. Por que ela nunca soube? Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando verdades que estavam escondidas em sombras. Érica é sua irmã? Como isso é possível?
Miguel, com a voz embargada, se virou para Clara. A tensão entre eles crescia, como um fio prestes a se romper. Você disse que a isca já tinha sido lançada. O que quer dizer com isso? Antes que Clara pudesse responder, o homem que a confrontou se adiantou, o sorriso maligno se transformando em uma expressão séria. Essa conversa acabou. Clara, você sabe que não pode ficar aqui para ouvir mais. O tempo se esgotou. Ele parecia preparado para agir, e a urgência em suas palavras reverberava na sala. Helena sentiu um nó na garganta. O que ela deveria fazer? Lutar, correr ou simplesmente ficar ali, presa em sua própria confusão? Mas antes que pudesse decidir, algo inesperado aconteceu. Do nada, um estrondo ecoou e a porta da sala voou ao chão, um som surdo que cortou o ar. 3 homens armados entraram e todos ficaram paralisados. A confusão que já dominava o ambiente aumentou. O que estava acontecendo? Todos pro chão! Gritou um deles, apontando a arma para a direção deles. A sala virou um verdadeiro campo de batalha. Helena olhou para Miguel, sua mente correndo a 1000 por hora, enquanto se perguntava se todos iam sair dali. Fique atrás de mim, Miguel disse em um sussurro, puxando Helena para sua retaguarda. Clara, no entanto, estava congelada no lugar, as emoções lutando por espaço em seu olhar. Você não pode levar a Érica, gritou Clara, sua voz agora carregando um salto entre gritos e súplicas. O homem com a arma encarou, expressão impassível. A Érica não é o que você pensa. Jamais foi. Isso acaba hoje. O clima ficou pesado. Helena sentiu seu coração afundar. A ideia de Érica, de sua irmã, ameaçada por essa onda de violência, a apavorava. A adrenalina fervia. Mas antes que se desse conta, Clara parecia se mexer. Por favor, não faça isso, Clara gritou, os olhos brilhando de desespero. Eu vou contar a verdade. Nesse instante, o intruso sorriu, mas não era um sorriso feliz. A verdade? Você realmente acha que ainda tem alguma coisa para contar? O tom de deboche encheu o ar, como se ele soubesse algo que o resto não sabia. Clara hesitou. Pode não parecer, mas foi nesse momento que a sala se encheu de gritos. Havia um ar de desespero e confusão. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um barulho alto irrompeu, e no meio da confusão, a caixa de madeira no canto da sala, que Helena tinha visto há pouco, caiu no chão e se abriu. As cartas amareladas voaram para o ar, flutuando como folhas mortas. Mas entre elas, um objeto reluzente brilhou sob a luz. Um colar de pérolas e um pequeno frasco de vidro se destacaram. A sala fez uma pausa, enquanto todos os olhares se voltavam para a pequena descoberta. Todos estavam paralisados, até mesmo os intrusos. Não! Gritou Clara, correndo para pegar o colar, mas um dos homens segurou pelo braço com força. Você não entende o que está fazendo. Você ainda não percebeu. O homem que sussurrou para Clara estava prestes a se colocar em movimento, mas a mão de Helena agiu instintivamente. Ela não sabia de onde veio a coragem, mas era como se tivesse sido empurrada. Solte-a!
gritou Helena, sua voz ecoando em choque. O que estava acontecendo? Clara não era quem pensava ser? Foi então que tudo se revelou. O homem que segurava Clara se virou. E, para o espanto de Helena, ele puxou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Rafael, seu filho, e o mundo de Helena despencou. Rafael? Ela mal conseguia respirar. O que você está fazendo aqui? Ele olhou para ela com uma expressão que misturava dor e frustração. Eu protegi a sua irmã, mãe, e agora você colocou todos em risco. A sala estava em uma tempestade de emoções. Miguel abriu a boca, em choque, mas não havia palavras. Ao olhar a cena, algo ainda mais sombrio começou a surgir. Eu também sou parte disso, Rafael declarou, e as palavras dele cortaram como vidro. A sala estava em paralisia. Você o quê? A incredulidade era palpável. A revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Estava tudo de cabeça para baixo. Rafael, o filho que ela perdera, estava vivo. Mas por quê? Antes que pudesse digerir tudo, um som ensurdecedor irrompeu do frasco que Clara segurava. Ele se abriu com um estrondo, liberando uma fumaça densa que tomou o ar, fazendo todos tossirem e se afastarem. Olhos arregalados, Helena viu o que estava se desenrolando. Dentro da fumaça, uma figura começou a se formar. Uma mulher, imersa na névoa, com uma aura de poder que eletrizou o ambiente. Quando a fumaça se dissipou, Helena reconheceu a mulher. Era Érica. Chega de segredos! A voz da mulher ecoou, intensa e segura. Eu sou a chave para tudo isso. Nesse momento, Helena sentiu a certeza do que estava por vir. As revelações passadas, as mentiras, tudo desaparecia em uma sequência de adrenalina. Quem é você realmente? Gritou Clara, agora a verdade pendurada como uma adaga nas palavras dela. Sou o que você sempre temeu, Clara. O passado que nunca se vai, o que você não pode controlar, respondeu Érica. Seu olhar aterrador enfrentando cada um dos presentes. Os homens armados trocaram olhares nervosos. E o clima na sala mudou novamente, a tensão se tornando quase palpável. A revelação de Érica não era apenas um esforçado clamor por atenção. Era um desafio. Todos ali estavam na linha de frente de algo muito maior. E as consequências daquela cena mudariam suas vidas para sempre. Ainda sem respirar, Helena percebeu. A verdade não era apenas a conexão entre ela e Érica. Era sobre guerras invisíveis, alianças quebradas e a terrível realidade de que o que ela sabia poderia ser uma armadilha. E a pergunta que coava em sua mente era: o que mais estava à espreita nas sombras da sua própria vida? A sala se encheu de fumaça e Helena sentiu seu coração acelerar. Érica estava ali e a revelação dela deixou todos paralisados. O clima mudava rapidamente, tensão pairando no ar, como um fio prestes a se romper. Helena olhou para Miguel e a expressão de choque no rosto dele espelhava a confusão dela. O que Érica significava para tudo isso? Chega de segredos, Érica exclamou, a voz firme, mas com um toque de tristeza. Chegou a hora de encararmos a verdade, por mais dolorosa que seja. A sala se tornou um caos e as pessoas começaram a se agitar.
Os homens armados estavam nervosos. Não sabiam o que fazer. Você não pode decidir isso por nós, um deles gritou, tremendo. Decidir? Érica respondeu, sua voz elevada. Decidir é o que todos vocês não fizeram. Essa história não é só minha ou de Clara. Cada um de vocês tem suas partes nisso. A revelação percorreu a sala como um relâmpago. As palavras de Érica cortaram a tensão e a realidade começou a se instalar. Clara, que estava parada em choque, finalmente se moveu. Eu só queria proteger vocês. Dizer a verdade, isso só ia colocar todos em perigo. Seguir o que você acredita ser proteção só trouxe mais dor. Rosenado, você precisa entender que podemos lutar juntas. Helena sentiu um nó na garganta. A presença de Érica a fazia sentir que a verdade estava perto, mas não queria que mais segredos viessem à tona. Segredos que poderiam destruir tudo. Tem que acabar, gritou, a urgência em sua voz ecoando no ambiente. Nesse instante, Rafael, com um semblante angustiado, disse: Eu estou aqui para ajudar, mãe. Não deixe que eles arruinem mais uma vez a nossa vida. E assim, enquanto as peças se juntavam, a sala explodiu em diálogos apressados. Os antigos inimigos, agora unidos em busca da verdade, sentiam um impulso coletivo de descobrir o que realmente havia acontecido. No fundo, todos estão ligados por essa teia de segredos, disse Érica, olhando nos olhos de cada um. O que precisamos fazer é revelar isso ao mundo ou acabar com essa dor de uma vez por todas. Helena respirou fundo, encarando a nova realidade. As tensões entre idas e vindas a deixaram esgotada, mas algo dentro dela queimava. Ela não ia desistir da sua família, nem dos laços que estava tentando construir. Talvez a verdade que sempre esteve ali fosse a única esperança que tinham. Então, vamos acabar com isso. O que vamos fazer a respeito? Ela olhou para cada um e, pela primeira vez, viu determinação nas expressões deles. Um passo à frente, Clara balançou a cabeça, finalmente destemida. Juntos, vamos desvendar essa verdade, mesmo que doa. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou na porta, ecoando em meio aos sentimentos vibrantes que preenchiam a sala. Alguém estava se aproximando. A sensação de que a tempestade estava longe de acabar se instalou. Mas, ao mesmo tempo, a centelha de esperança surgiu. Eles lutariam, buscariam a verdade e, se necessário, enfrentariam o passado juntos. Em meio a tudo isso, Helena percebeu que tinha que tomar uma decisão. Seguir em frente com coragem ou permitir que o ciclo de dor se repetisse. O peso das expectativas era intenso. Com um último olhar para Miguel, Helena sussurrou: Estamos juntos nessa. Vamos quebrar a corrente de segredos. Enquanto todos se preparavam para a batalha final, uma certeza brotou. Eles não estariam sozinhos. E assim, a luta pela verdade estava prestes a se intensificar, enquanto o futuro permanecia envolto em incertezas. Agora, se você chegou até aqui, é porque não quer perder o que vem a seguir. Então não hesite.
Você precisa se inscrever no canal agora para garantir que está por dentro das histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Precisamos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos, a história continua.